Há mais de 5 anos que faço vídeos sobre diferentes aspectos da língua portuguesa e hoje trago-te uma compilação das 8 melhores lições de nível A1 e A2 deste canal, num só vídeo, organizadas por ordem de dificuldade para poderes rever a gramática passo a passo. O objetivo é seguires este vídeo como um mini curso de gramática, por isso preparei uma ficha de trabalho que acompanha o vídeo. Na ficha de trabalho vais encontrar, para cada uma das 8 lições, um resumo da lição, por vezes com explicações adicionais, frases do dia a dia que ilustram a gramática aprendida, exercícios com soluções para pôres em prática o que aprendeste. Para tirares o melhor partido deste mini curso, recomendo que faças o seguinte. Primeiro, descarrega a ficha de trabalho clicando no link na descrição e no comentário fixado ou fazendo scan do QR Code que está agora no ecrã e que vai ficar no ecrã durante toda a introdução do vídeo. Se já estiveres na minha lista de e-mails, então já recebeste a ficha no teu e-mail. Quando tiveres a ficha de trabalho, que até podes imprimir se preferires trabalhar com papel e caneta, começa então a assistir às lições deste vídeo. Depois de assistires a cada lição, coloca o vídeo em pausa, abre a ficha de trabalho, lê o resumo da lição e as frases exemplo e resolve os exercícios antes de passares para a lição seguinte. Muito bem, agora podemos começar. Coloca o vídeo em pausa para poderes descarregar a ficha de trabalho e depois de o fazeres, começamos com a primeira lição sobre os primeiros verbos que qualquer aluno aprende em português. Os verbos ser e estar. Esta lição é importante porque ambos os verbos significam to be e muitos alunos confundem estes verbos e não sabem quando é que devem usar qual. Hoje vou falar sobre a diferença entre os verbos ser e estar. Ambos os verbos significam to be em inglês, no entanto, utilizam-se em contextos diferentes. E hoje vamos ver como é que se conjugam no presente e quais as situações em que se utiliza cada um. Então, ser e estar. Ambos os verbos têm uma conjugação irregular no presente. A conjugação do verbo ser é eu sou, tu és, ele, ela é, nós somos, vocês, eles, elas são. A conjugação do verbo estar no presente é eu estou, tu estás, ele, ela está, nós estamos, vocês, eles, elas estão. Quanto à utilização dos dois verbos, ambos se referem a uma característica, estado ou condição do sujeito da frase, mas o verbo ser refere-se a características permanentes ou de longa duração e o verbo estar refere-se a características temporárias ou de curta duração. Se seguirem esta regra-chave, verbo ser, características e situações de longa duração, verbo estar, características e situações de curta duração, vão acertar no verbo na grande maioria das vezes. Mas agora vamos ver exatamente quais são as situações em que se usa o verbo ser e quais são as que se usam o verbo estar e, obviamente, vou-vos dar exemplos para cada uma das situações. Começando então pelo verbo ser, utilizamos sempre ser e não estar quando falamos de características inerentes ao sujeito da frase. No caso de uma pessoa, o seu sexo, a sua etnia, a sua nacionalidade,
a sua altura, etc. Por exemplo, eu sou uma pessoa, sou um ser humano, sou do sexo masculino, sou português, sou jovem, sou relativamente alto, sou moreno, etc. Outra situação em que utilizamos o verbo ser é quando falamos da personalidade ou das características psicológicas das pessoas. Por exemplo, a Ana é simpática, é generosa, é leal, etc. Também utilizamos o verbo ser quando falamos de características que fazem parte da identidade de uma pessoa. Por exemplo, a sua identidade religiosa e política, o seu estado civil, a sua profissão. Por exemplo, o João é liberal, é católico, é engenheiro, é casado, etc. Finalmente, outra situação em que utilizamos o verbo ser é quando indicamos objetos, falamos de materiais ou falamos do tempo, do dia, hora, mês, ano em que estamos. Por exemplo, isto é uma cadeira, esta cadeira é de madeira, são 14h. Passando agora ao verbo estar, este utiliza-se em situações temporárias ou transitórias e estas dividem-se em 3 grupos. O primeiro é a localização física ou geográfica de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, eu estou em casa. Eu estou em Lisboa. Eu estou em Portugal. Eu estou no planeta Terra. De seguida, temos a posição de uma pessoa ou coisa. Por exemplo, eu estou de pé ou em pé. Eu estou em frente à câmara e a câmara está em cima do tripé. Finalmente, usamos o verbo estar quando falamos de estados não permanentes. Por exemplo, hoje está um dia bonito e eu estou contente. Ou então, em Portugal, estamos em quarentena. Atenção! Embora a morte seja um estado permanente, não se usa o verbo ser quando alguém morreu. Utiliza-se sim o verbo estar. Não se diz esta pessoa é morta, diz esta pessoa está morta. Da mesma forma, não se diz ele é vivo, mas sim ele está vivo. Espero que tenhas gostado da primeira lição. Agora, põe este vídeo em pausa e faz a ficha de trabalho antes de avançares para a segunda lição. Se ainda não descarregaste a ficha, relembro-te que o link está na descrição e no comentário fixado, ou então podes fazer scan do código QR no ecrã. A próxima lição é sobre mais 2 verbos importantes e que muitos alunos confundem: os verbos ter e haver. Vamos falar então sobre os verbos ter e haver. Destes dois, o verbo ter é sem dúvida o mais utilizado, mas é importante falar dos dois ao mesmo tempo porque podem ser facilmente confundidos. Muitas línguas europeias têm verbos muito parecidos ao verbo haver. To have, haver, avere, avoir, haben. Em todas estas línguas, exceto no espanhol, estes verbos significam possuir ou estar na posse de alguma coisa. E em todas elas, incluindo o espanhol, estes verbos têm a função gramatical de verbo auxiliar. Por exemplo, uma frase tão simples como comi, nestas diferentes línguas, usa o verbo haver como auxiliar. I have eaten, he comido, ho mangiato, j'ai mangé, ich habe gegessen. Pois bem, em português isto não acontece. O verbo que nós utilizamos como verbo auxiliar é o verbo ter e não o verbo haver. Ou seja, o verbo ter é o verdadeiro equivalente ao verbo to have em inglês.
e conjuga-se da seguinte forma no presente do indicativo. Eu tenho, tu tens, ele, ela tem, nós temos, vocês, eles, elas têm. Como já expliquei num episódio anterior, decidi omitir a conjugação do vós porque é muito pouco utilizada em Portugal. E o que é que significa ter? Tal como o verbo to have em inglês, utilizamos este verbo para dizer que estamos na posse ou em poder de alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma t-shirt preta, eu tenho amigos com quem contar, eu tenho um canal de YouTube. No entanto, o verbo ter também se usa para coisas mais intangíveis, como por exemplo a idade, peso ou altura de uma pessoa, ou então as sensações ou vontades de uma pessoa. Por exemplo, eu tenho 27 anos, tenho 1,83 m e tenho cerca de 75 kg. Ou então os clássicos: tenho fome, tenho sede, tenho dor de cabeça, tenho comichão, tenho vontade de ir à casa de banho, por exemplo. Para além deste significado principal do verbo ter, vamos ver agora 3 situações em que o verbo ter se junta com outros verbos e preposições para criar outros significados. A primeira situação é ter de, que significa precisar, necessitar ou ter a obrigação de. Em inglês seria equivalente a to have to ou must. Alguns exemplos de frases são: tenho de me despachar ou tenho de estudar para o exame. A segunda situação é ir ter ou vir ter, que significa ir ou vir para um determinado sítio, normalmente para nos encontrarmos com alguém. Se usarmos a preposição a, ir ter a ou vir ter a, estamos a falar do sítio onde vamos ter. Se usarmos a preposição com, ir ter com ou vir ter com, estamos a falar da pessoa ou pessoas com quem vamos ter, com quem nos vamos encontrar. Isto é mais fácil de perceber com exemplos. Vou ter com os meus amigos, vou ter ao parque, vou ter com os meus amigos ao parque. Vem ter comigo, vem ter ao restaurante, vem ter comigo ao restaurante. Finalmente, a terceira situação é ter a ver ou ter a ver com. Ter a ver com significa estar relacionado ou ter relação e pode ser traduzido para inglês como to have to do with. Normalmente, quando queremos reforçar a ideia de que duas coisas não estão relacionadas, dizemos que não têm nada a ver, e quando queremos reforçar a ideia de que estão relacionadas, dizemos que têm tudo a ver. Por exemplo, não tenho nada a ver com isso, isto não tem nada a ver comigo, ou então, eles têm tudo a ver um com o outro. Bem, e agora vocês devem estar a pensar que eu me esqueci do verbo haver, mas não. O verbo haver tem duas utilizações principais, nas quais é usado de forma impessoal e, portanto, só se conjuga na terceira pessoa do singular. No presente do indicativo, essa conjugação é a. A primeira utilização do verbo haver é no sentido de existir e é equivalente ao inglês there to be. Por exemplo, há 5 pessoas na sala, há muitos miradouros em Lisboa, há um excelente canal no YouTube para aprender português europeu e uma frase que é muito utilizada agora no verão nos restaurantes é há caracóis. A segunda utilização do verbo haver é para expressar o tempo que passou desde que algo aconteceu no passado. Normalmente coloca-se o há antes do período de tempo
de que estamos a falar e é equivalente à palavra inglesa ago ou à expressão it's been. Por exemplo, comecei a aprender português há 2 anos, há muito tempo que não viajo, fui à praia há uma semana. Há uma última utilização do verbo haver que é um pouco menos comum do que as que eu acabei de dizer, e para esta vamos precisar de toda a conjugação do verbo, que é a seguinte: eu, hei, tu, hás, ele, ela, há. Nós, havemos, vocês, eles, elas, hão. Esta utilização do verbo haver é sempre seguida da preposição de e serve para exprimir uma necessidade ou um desejo ou um plano de fazer algo no futuro. Por exemplo, hei de voltar a viajar, havemos de nos ver, ou então os subscritores do Portuguese with Leo hão de falar português fluentemente. Exatamente. Tu hás de falar português fluentemente e para isso acontecer, deves agora pôr o vídeo em pausa e fazer a ficha de trabalho antes de avançares para a terceira lição. Agora vamos fazer uma pausa nos verbos e falar sobre uma coisa muito importante para quem vai para Portugal pela primeira vez. Quando falamos com alguém numa loja, num restaurante ou em qualquer outro lugar, devemos usar o tratamento formal ou informal? E como é que isso se faz? Como é que se fala com as pessoas de forma formal e informal em Portugal e como é que sabemos quando utilizar qual? Para já, digo-vos que isto não é uma ciência exata e que eu próprio, que nasci e cresci em Portugal, às vezes tenho dúvidas sobre o que utilizar. Depois de pensar um pouco sobre qual seria a forma mais prática de explicar as diferentes formas de tratamento em Portugal, decidi dividi-las em 3 situações principais. Vamos chamá-las de situações claramente formais, situações relativamente formais e situações informais. Vamos começar então com as situações claramente formais. Alguns exemplos deste tipo de situação é quando temos de falar com um superior hierárquico ou então alguém numa posição de poder, como um agente da polícia ou um juiz. Aqui conjugamos sempre os verbos na terceira pessoa. Se estivermos a falar com uma só pessoa, é a terceira pessoa do singular, e se estivermos a falar com mais do que uma pessoa, é a terceira pessoa do plural. Em relação ao pronome que temos de utilizar, não usamos nem tu, nem você, nem vós, nem vocês. Usamos sempre o senhor ou a senhora e no plural os senhores ou as senhoras. Não se esqueçam de que com grupos mistos, com homens e mulheres, usa-se o masculino os senhores. Outra coisa importante é usar sempre o título da pessoa com quem estamos a falar. Ou seja, se estivermos a falar com uma médica, usamos senhora doutora. Se estivermos a falar com um engenheiro, usamos senhor engenheiro. Temos também senhor diretor, senhor presidente, senhor ministro, etc. Para além dos verbos, também os pronomes são usados na terceira pessoa, sejam eles pronomes possessivos ou de complemento direto ou indireto. No meu website conseguem encontrar uma lista dos principais pronomes pessoais e possessivos em português. Vamos ver alguns exemplos de frases. Gosto em vê-lo, senhor diretor. Está tudo bem consigo? Bom dia, senhora engenheira. Bom dia. Posso fazer-lhe uma pergunta? Ou então, faça favor, senhor presidente. Confesso que não foi fácil arranjar exemplos para situações muito formais, porque é muito raro encontrar-me neste tipo de situações. Passando agora às situações relativamente formais, são aquelas em que estamos a falar com um adulto que não conhecemos ou com quem não temos à vontade suficiente para falar de forma informal. As situações mais típicas em que isto acontece é quando lidamos com pessoas que trabalham em qualquer tipo de serviço de atendimento ao cliente, como por exemplo em lojas, supermercados, restaurantes, táxis, repartições de finanças, loja do cidadão, etc. Aqui fazemos aquilo a que em Portugal chamamos
tratar por você. O que é que isto significa? Mais uma vez, usamos a terceira pessoa do singular, ou plural, se for mais do que uma pessoa, mas aqui já é aceitável usar os pronomes você e vocês e não é necessário usar os títulos das pessoas, tipo senhor doutor, senhor engenheiro, etc. Também é muito comum não usar pronome nenhum e simplesmente conjugar os verbos na terceira pessoa. Por exemplo, numa loja de roupa, sabe-me dizer se tem esta t-shirt em tamanho M? Ou num restaurante? Traga-me uma cerveja, se faz favor. E finalmente, as situações informais em que tratamos as pessoas por tu. Tratar por tu significa usar a segunda pessoa do singular e conjugar os verbos e usar os pronomes dessa forma. Por exemplo, como é que estás? Tudo bem, pá? Tenho novidades para te contar. Isto é o trato que usamos com pessoas com quem temos confiança, como os nossos amigos e familiares. Também usamos o tu em situações mais descontraídas com pessoas que acabamos de conhecer, como por exemplo num bar, ou numa festa, ou num evento social informal. Tendo dito tudo isto, às vezes existem situações relativamente informais em que não temos a certeza se devemos tratar a pessoa por tu ou por você. Normalmente, neste tipo de contextos, pessoas da mesma idade tratam-se por tu quando se acabam de conhecer. No entanto, se estivermos a falar com alguém bastante mais velho que nós, tipo uns 20 ou mais anos de diferença, é melhor usar o você. E se não tivermos a certeza sobre qual das formas usar, é melhor usar sempre o você e perguntar: desculpe, posso tratá-lo ou tratá-la por tu? Em Portugal é sempre preferível pecar por excesso de formalidade do que por excesso de informalidade. E não se esqueçam, sempre que pedimos desculpa, a palavra desculpa é informal na segunda pessoa e a palavra desculpe é formal na terceira pessoa. Mais uma lição que chegou ao fim, por isso agora põe o vídeo em pausa e faz a ficha de trabalho antes de avançares para a próxima lição. Na quarta lição deste mini curso, vais aprender a usar um dos verbos mais úteis e versáteis da língua portuguesa, o verbo ficar. Para a lição de hoje, vamos falar sobre um verbo muito usado em português e que é muito difícil de saber usar, o verbo ficar. Antes de aprendermos as diferentes situações em que se utiliza este verbo, vamos só rever a sua conjugação no presente do indicativo, que é uma conjugação regular. Eu fico, tu ficas, ele, ela fica, nós ficamos, vocês, eles, elas ficam. Então, o que é que significa o verbo ficar? O verbo ficar tem 5 utilizações principais e a primeira refere-se à localização física ou geográfica de alguma coisa e é equivalente a to be located em inglês. Isto aplica-se a coisas imóveis, ou seja, que não se conseguem mexer, como por exemplo salas, edifícios, ruas e até países e cidades. Normalmente, nestas situações, utiliza-se a preposição em depois do verbo, ficar em. Vamos ver alguns exemplos. A farmácia fica no centro da cidade. Lisboa fica em Portugal. Portugal fica na Península Ibérica. Também se usa muito em forma de pergunta quando queremos saber a localização de alguma coisa. Onde é que fica a casa de banho? Onde é que fica o aeroporto? A segunda utilização do verbo é muito parecida à primeira e serve para falar sobre permanência, ou seja, a localização temporária de uma coisa que normalmente é móvel, como por exemplo uma pessoa. Pode traduzir-se para inglês como to stay ou to remain. Por exemplo, quando visitei Lisboa, fiquei num Airbnb, o Miguel ficou preso no trânsito, a Joana ficou em casa. A terceira situação em que utilizamos o verbo ficar é para falar de posse, no sentido de ter ou manter alguma coisa. É equivalente ao verbo inglês to keep. Normalmente, nesta situação, utilizamos a preposição com depois do verbo ficar.
ficar com. Por exemplo, o Tiago ficou com o meu telemóvel. Toma, fica com isto. Ou então, quando estamos numa loja, fique com o troco. A quarta situação em que utilizamos o verbo ficar é quando queremos falar de mudanças de estado. Estado de saúde, estado físico, estado psicológico, etc. Aqui a tradução para inglês pode ser to get ou to become. Por exemplo, fiz muito exercício e fiquei cansado. Apanhei muito frio e fiquei constipado. Fico sempre mais feliz quando faz bom tempo. O Miguel ficou mais magro desde que começou a fazer dieta. Finalmente, a quinta utilização do verbo ficar é um pouco mais específica. Usamos o verbo ficar quando queremos dizer como é que as roupas, ou acessórios, ou corte de cabelo de uma pessoa influenciam a sua aparência, normalmente de forma positiva ou negativa. Em inglês seria algo como when something looks good or bad on someone. Aqui o verbo é usado de forma reflexiva, seguido da palavra bem ou mal. Por exemplo, essa camisa fica-te bem, o novo corte de cabelo da Sara fica-lhe bem, os novos óculos do Pedro ficam-lhe mal. Esta utilização do verbo ficar também pode ser feita sem o pronome reflexivo, normalmente quando aplicada a objetos. Por exemplo, o quadro fica bem na parede, o desenho ficou bonito. Outra coisa que ficou bonita foi a ficha de trabalho. Põe o vídeo em pausa e lê o resumo desta lição e resolve os exercícios antes de avançarmos. A próxima lição é sobre mais um verbo versátil, o verbo saber. Este verbo tem 4 significados em português e os 2 últimos vão te surpreender. Sabem uma coisa? Este café está-me a saber pela vida. Vamos falar então sobre o verbo saber. O verbo saber é um dos verbos mais importantes da língua portuguesa e se vocês forem ao meu website, portuguesewithleo.com, e forem à lista de palavras mais usadas em português, vão ver que é o 11º verbo na lista de verbos, ou seja, o verbo número 11, o 11º verbo mais usado em português. Antes de aprendermos as diferentes situações em que se utiliza este verbo, vamos só rever rapidamente a conjugação no presente do indicativo. Eu sei, tu sabes, ele, ela sabe. Nós sabemos, vocês, eles, elas sabem. Então, o que é que significa o verbo saber? O verbo saber tem 4 significados principais e o primeiro é talvez aquele que é mais óbvio, que é ter conhecimento de um facto ou de uma informação. É equivalente ao verbo inglês to know. Alguns exemplos de frases são os seguintes: eu sei que a Terra gira à volta do Sol, nós sabemos a verdade, os alunos sabem a matéria. Até existe uma expressão muito comum que se utiliza quando queremos dizer que sabemos uma coisa muito bem, que ficou gravada na nossa memória e que não nos vamos esquecer, que é saber de cor. Neste caso, cor é uma palavra do latim que significa coração e a expressão saber de cor é equivalente à expressão inglesa to know by heart. Por exemplo, eu sei o meu número de telefone de cor. Se quisermos dar mais ênfase a esta expressão, até podemos dizer saber de cor e salteado. Por exemplo, o João sabe a tabuada de cor e salteado. Não se esqueçam que esta utilização do verbo saber só se aplica a factos e informações. To know something, saber alguma coisa. Quando estamos a falar de pessoas
utiliza-se o verbo conhecer. To know someone, conhecer alguém. O segundo significado do verbo saber é ser capaz ou ter a habilidade de fazer alguma coisa. Em inglês, a expressão equivalente seria to know how to ou to be able to. Alguns exemplos de frases são os seguintes: o chefe sabe pessoa, sabe cozinhar, o Cristiano Ronaldo sabe jogar futebol. Agora vem o terceiro e quarto significados do verbo saber, que são bastante diferentes dos outros dois. A terceira situação em que utilizamos o verbo saber é para dizer qual o sabor de alguma coisa ou se esse sabor é bom ou mau. Em inglês seria what something tastes like ou how something tastes. Parece estranho, mas é verdade. É tão estranho que até mudamos a conjugação da primeira pessoa do singular no presente. Em vez de ser eu sei, é eu saibo. As restantes conjugações mantêm-se todas iguais. Não se preocupem. Ou seja, quando alguma coisa tem um bom sabor, dizemos que sabe bem. Quando tem um mau sabor, dizemos que sabe mal. Quando queremos dizer que alguma coisa tem um sabor específico, dizemos sabe a e depois esse sabor. Por exemplo, esta bebida sabe a água. Sabe a água porque é água. Finalmente, a quarta situação em que utilizamos o verbo saber segue a mesma lógica da situação anterior e é quando queremos falar sobre a sensação que alguma coisa nos dá, sensação física ou psicológica. É o equivalente ao inglês how something feels. Por exemplo, fazer exercício físico sabe bem. E até temos uma expressão para dizer que alguma coisa nos soube mesmo muito bem, que é saber pela vida. Por exemplo, este café soube-me pela vida, ou então ir à praia hoje soube-me pela vida. Espero que este mini curso também te esteja a saber pela vida. Chegou o momento de pôres o vídeo em pausa e de resolveres a ficha de trabalho sobre o verbo saber antes de avançarmos para o próximo vídeo. A nossa sexta lição vai ser sobre um grupo de verbos particular, os verbos acabados em or. Em português, os verbos dividem-se em 3 grupos de conjugação clássicos. Os verbos acabados em ar, como falar, como ser e ir, como sentir. Estes mesmos grupos existem em espanhol, hablar, ser, sentir, e italiano, parlare, essere, sentire. Depois a coisa complica-se um bocado mais no francês e sobretudo no romeno. Mas porquê que isto é assim? Para percebermos de onde é que estes grupos de verbos vêm, temos de voltar à origem, o latim. Em latim havia 5 conjugações. A primeira terminava em are, como o verbo amare, amar. A segunda terminava em ere, com um E longo, como o verbo monere, aconselhar. A terceira terminava em ere, com um E curto, como o verbo mittere, enviar. A quarta terminava em ire, como o verbo audire, ouvir. E depois temos uma conjugação mista, que é como a terceira, mas com diferenças na primeira pessoa singular e da qual é exemplo o verbo facere, fazer. Tínhamos, portanto, 5 conjugações, cada uma com uma vogal. A para a primeira, é longo para a segunda, é curto para a terceira, I para a quarta e, novamente, é curto para a quinta. Já no latim tardio, no final do Império Romano, a segunda, terceira e quinta conjugações, as que eram com a letra E, juntaram-se numa só e mais tarde deram aquilo que seria a conjugação com ER na língua portuguesa. Portanto,
Dos 5 grupos originais de conjugação, ficamos com os 3 que encontramos em português, espanhol e italiano. Are, ere, ire ou ar, er, ir. No caso do francês, a primeira e segunda conjugação ainda se juntaram e é por isso que nesta língua os grupos que em português, espanhol e italiano acabam em ar, como falar e amar, em francês acabam em er, parler, aimer. Ou seja, no francês temos só os grupos er e ir e depois temos um terceiro grupo para todos os verbos irregulares, como por exemplo os verbos perdre e prendre, que são verbos que sofreram uma troca de sons dentro de uma palavra. Perdere transformou-se em perdre e prendere transformou-se em prendre. Quanto ao romeno, eles têm 5 conjugações, por isso é melhor deixarmos para outra altura. Portanto, para as 4 línguas latinas mais faladas, tirando algumas particularidades do francês, vemos que os verbos acabam sempre, ou quase sempre, em ar, er ou ir. Então, por que será que o verbo pôr, um dos mais comuns em português, não acaba em nenhuma destas terminações? A origem está no latim ponere. Uma característica do português medieval é que, em muitas situações, o som n entre vogais se perdeu. Por exemplo, a palavra latina luna evoluiu para lua e o verbo latim tenere evoluiu para ter e depois ter. Da mesma forma, o verbo ponere evoluiu para a palavra antiga poer, que depois evoluiu para pôr. Ou seja, embora acabe em OR, o verbo pôr é na verdade da segunda conjugação, a que acaba em ER, e portanto conjuga-se como os verbos desse grupo. Infelizmente, o grupo dos verbos que acabam em ER é o que tem mais verbos com conjugações irregulares e o verbo pôr é um bom exemplo disso. Vejamos a conjugação no presente do indicativo. Eu ponho, tu pões, ele, ela põe. Nós pomos, vocês, eles, elas põem. Aqui podemos ver parecenças com outros verbos irregulares, como ter e vir. Eu ponho, eu tenho, eu venho. E a semelhança entre estes 3 verbos ainda é mais notória no presente do conjuntivo, dado que esta forma verbal se forma a partir da primeira pessoa do indicativo, que nestes 3 verbos, como acabámos de ver, era igual. Que eu ponha, tenha, venha. Que tu ponhas, tenhas, venhas. Que ele, ela ponha, tenha, venha. Que nós ponhamos, tenhamos, venhamos. Que vocês, eles, elas ponham, tenham, venham. O verbo pôr é um dos mais irregulares do português e requer algum estudo. No entanto, a boa notícia é que quando dominares a conjugação deste verbo, terás também dominado a conjugação de uma data de outros verbos que derivam do pôr. Estou a falar de verbos como propor, compor, impor, repor, dispor e expor, que basicamente se formam pegando no verbo pôr, adicionando-lhe um prefixo e retirando o acento circunflexo. E conjugam-se exatamente da mesma forma que o verbo pôr. Eu proponho, imponho, componho, tu propões, impões, compões, ele, ela propõe, impõe, compõe. Nós propomos, impomos, compomos, vocês, eles, elas propõem, impõem, compõem. Já agora, não te esqueças de que o acento circunflexo no verbo pôr serve para não confundir com a preposição por, em que o O faz o som U. Pôr, por. E por falar em por, no próximo vídeo vamos falar precisamente sobre as preposições por e para que confundem muitos alunos de português, mesmo alunos de nível avançado. Mas antes de avançares, por favor, coloca o vídeo em pausa e revê a secção da ficha de trabalho sobre os verbos acabados em or.
Então, qual é a diferença entre as palavras por e para? Ambas as palavras são preposições e a coisa chata das preposições é que não têm uma tradução direta de uma língua para outra. São sempre diferentes em todas as línguas. Regra geral, por em inglês significa for, by ou through e para significa to, towards e for. Mas estas traduções dependem muito do contexto. Vamos começar então com as 5 principais utilizações da palavra para, e a primeira situação é quando se fala de objetivos. Quando se fala da razão pela qual se tomam determinadas decisões ou se fazem determinadas ações. Isto é mais fácil de perceber com exemplos. O exemplo de uma frase que envolve uma determinada decisão ou ação para atingir um certo objetivo é o seguinte: eu faço o exercício físico para ficar em forma. Outro exemplo, que é um exemplo que se aplica mais a vocês que me estão a ver, eu vejo os vídeos do Portuguese with Leo para melhorar o meu português. Ou seja, vocês têm o objetivo de melhorar o vosso português e por isso decidem seguir o meu canal. A segunda situação em que se usa a palavra para é para explicar a função de um determinado objeto ou coisa. Esta caneta serve para escrever. Ou então, o canal de YouTube Portuguese with Leo é para aprender português. A terceira utilização da palavra para é quando queremos falar de destinos ou direções, ou seja, para onde é que nos deslocamos fisicamente. É usada para destinos específicos, por exemplo, vou para casa ou vou de comboio para o Algarve, e também é usada para falar da direção geral em que nos deslocamos. Por exemplo, vou para ali, venham para aqui, vamos para a esquerda, vamos para a direita, para a frente, para trás, para cima, para baixo, etc. A quarta situação é quando alguma coisa é destinada a alguém, como um presente ou uma carta ou uma encomenda ou até um gesto, uma ação. Por exemplo, comprei um presente para a minha mãe, ou então preparei o jantar para os meus amigos. Finalmente, a quinta situação em que utilizamos a palavra para é quando queremos dizer como é que uma determinada situação ou coisa ou pessoa nos afeta. Por exemplo, a minha família significa muito para mim ou aprender português é importante para mim. Agora, vamos passar às 5 situações em que se usa a palavra por. A utilização da palavra por é um pouco mais complexa e antes de vos explicar quando é que se utiliza, há uma coisa que têm de saber. É que a palavra por muda consoante o artigo definido que vem a seguir. Os artigos definidos são as palavras que vêm antes dos nomes. Em inglês só existe um artigo definido, a palavra the, mas em português existem 4. O, a, os e as. Ou seja, a palavra por mais o artigo definido o transforma-se em pelo, por mais a transforma-se em pela, por os transforma-se em pelos e por as transforma-se em pelas. Pronto, agora que já sabemos isto, quando é que se usa então a palavra por? A primeira grande situação em que se usa sempre a palavra por é quando usamos a voz passiva. A voz passiva acontece quando o sujeito de uma frase, ou seja, a pessoa que faz a ação, troca de lugar com o objeto, ou seja, a coisa que sofre a ação. Tipicamente, as frases em português têm primeiro o sujeito, depois o verbo e depois o objeto. Mas na voz passiva, esta ordem troca e vem primeiro o objeto, depois o verbo e depois a palavra por
e finalmente o sujeito. Como sempre, isto é mais fácil de perceber com exemplos, por isso aqui vai. A frase "eu estou a filmar um vídeo", na voz passiva fica "o vídeo está a ser filmado por mim". Outro exemplo, "o João limpa a casa", na voz passiva fica "a casa é limpa pelo João". Ou seja, na voz passiva utiliza-se a preposição por para indicar quem é que está a fazer a ação. Em inglês isto chama-se passive voice e a preposição equivalente é a preposição by. A segunda situação em que se usa a palavra por é quando fazemos alguma coisa no lugar de outra pessoa ou em nome de outra pessoa. Em inglês, doing something on behalf of someone else. Por exemplo, se eu tiver um amigo que está doente e não pode sair da cama, eu posso ir às compras por ele, ou seja, ir às compras no lugar dele. A terceira situação em que se usa a palavra por refere-se aos caminhos que tomamos quando nos deslocamos, ou seja, por onde é que vamos e por onde é que passamos. Por exemplo, o ladrão entrou pela janela, ou então atravessamos a rua pela passadeira. A quarta situação em que utilizamos a palavra por é quando queremos falar da hora aproximada em que alguma coisa acontece. Por exemplo, o filme começa por volta das 3 horas, ou então normalmente acordo pelas 8 da manhã. É mentira. A quinta situação é quando falamos sobre trocas ou compras. Trocas é quando trocamos alguma coisa, ou seja, quando substituímos uma coisa por outra ou quando damos alguma coisa em troco de outra. Por exemplo, no inverno eu troco os meus calções por calças mais quentes. Compras é quando compramos alguma coisa e por isso damos dinheiro para receber essa coisa. Por exemplo, eu comprei esta t-shirt por 15 euros. No fundo, é um tipo de troca também. Para acabar, eu sei que falei em 5 situações em que se usa a palavra por, mas ainda há uma sexta situação que é quando dizemos obrigado. Diz-se sempre obrigado por e nunca obrigado para. Para além de dizermos sempre obrigado por, também dizemos sempre parabéns por. Por isso, parabéns por ter chegado até aqui. Antes de avançarmos para a última lição deste mini curso, por favor, põe o vídeo em pausa e lê o resumo desta lição e resolve os exercícios. Para concluir este mini curso, vamos assistir a um dos primeiros vídeos que publiquei neste canal, onde falo sobre 5 tempos verbais que te vão permitir usar a língua portuguesa em muitas situações úteis do dia a dia. É um clássico exemplo da regra 80-20. Com apenas 20% dos tempos verbais, consegues falar em quase 80% das situações. Para falar uma língua é preciso algum conhecimento da gramática e a gramática portuguesa tem muito que se lhe diga. A expressão "tem muito que se lhe diga" significa que se trata de um assunto complexo, que não é simples e que deve ser estudado com alguma atenção. Hoje vamos focar-nos nos verbos e os verbos portugueses têm muito que se lhe diga porque existem mais de 20 tempos verbais. Mas, tal como acontece com as palavras, não é preciso aprender todos os tempos verbais para se conseguir ter uma conversa em português. Na maioria das situações, apenas vamos precisar de 5 tempos verbais, que são o presente do indicativo, o infinitivo, o imperativo, o pretérito perfeito do indicativo e o pretérito imperfeito do indicativo. Agora vou explicar
quando é que se utiliza cada um deles, vou dar exemplos de frases em que eles se utilizam e no final faço um pequeno resumo de tudo isto. Por isso, prestem atenção. Começando pelo presente do indicativo, este é o tempo verbal mais utilizado. O presente serve para indicar algo que acontece no momento em que se está a falar, algo que é uma verdade absoluta ou uma generalização e algo que acontece de forma recorrente, ou seja, que acontece de forma repetida. Alguns exemplos de frases são: a Terra gira à volta do Sol, o Leonardo fala português, ou então, eu vejo os vídeos do canal Portuguese with Leo todas as semanas. A seguir, temos o infinitivo. O infinitivo não é um tempo verbal, é apenas o verbo na sua forma mais básica. É o verbo em si. Por exemplo, o infinitivo do verbo estar é estar. O infinitivo do verbo ir é ir. O infinitivo do verbo comer é comer, etc. Embora não seja um tempo verbal, o infinitivo é muito usado em combinação com o presente para falar de ações que estão a decorrer no preciso momento em que se está a falar ou então ações que vão acontecer no futuro. Para falar de ações que estão a decorrer no momento em que se fala, utiliza-se o verbo estar no presente, mais a preposição a, mais o verbo da ação no infinitivo. Por exemplo, eu estou a gravar um episódio sobre gramática, ou então nós estamos a aprender português. Para falar de ações que vão acontecer no futuro, utiliza-se o verbo ir no presente, mais o verbo da ação no infinitivo. Por exemplo, amanhã eu vou estudar português. Ou então, em dezembro, eu vou viajar para as Filipinas. A única exceção para esta regra é o próprio verbo ir, que não se utiliza em combinação consigo mesmo. Ou seja, é errado dizer amanhã eu vou ir à praia. Neste caso, basta usar o verbo ir no presente para indicar uma ação no futuro. Amanhã eu vou à praia. Em seguida, temos o imperativo. O imperativo serve para exprimir uma ordem, ou um pedido, ou um conselho. É importante ter em conta que o imperativo se conjuga de maneira diferente para coisas afirmativas ou para coisas negativas. Por exemplo, se eu quiser dizer a alguém para fazer alguma coisa, digo faz isto. Mas se quiser dizer para não fazer, digo não faças isto. Para vos dar uma frase no imperativo, em Portugal costumamos começar as refeições com um prato de sopa e normalmente as crianças não gostam da sopa. Por isso é típico as mães portuguesas dizerem filho, come a sopa, que é uma frase no imperativo. Os tempos verbais seguintes são o pretérito perfeito e o pretérito imperfeito do indicativo, que servem para falar de ações no passado, ou seja, ações que já aconteceram. Estes tempos verbais têm muito que se lhe diga e uma das coisas mais difíceis para quem está a aprender português é saber quando é que se usa o pretérito perfeito e quando é que se usa o pretérito imperfeito. Regra geral, o pretérito perfeito usa-se para indicar uma ação que ocorreu num determinado momento no passado. Por exemplo, ontem estive na praia. Ou então, há 2 anos fui para a Tailândia. O pretérito imperfeito também fala de uma ação que aconteceu no passado, mas neste caso é uma ação que aconteceu ao longo de algum tempo, ou então uma ação que se repetia no passado. Ou seja,
O pretérito imperfeito exprime uma ideia de continuidade no passado. Por exemplo, eu fazia natação quando era miúdo ou eu comia chocolate todos os natais. O pretérito imperfeito também pode ser utilizado em combinação com o infinitivo para expressar um desejo ou uma vontade. Para fazer isto, utiliza-se o verbo gostar no pretérito imperfeito mais a preposição de mais o verbo que exprime o nosso desejo no infinitivo. Por exemplo, o Leonardo gostava de ter 300 gostos neste vídeo. Por isso, não se esqueçam de ir dar um gosto se ainda não o fizeram. Portanto, para resumir esta explicação sobre os tempos verbais, para falarem sobre coisas no presente, utilizam o presente do indicativo ou então o verbo estar mais a mais o verbo no infinitivo. Para falarem no futuro, utilizam o verbo ir no presente mais o infinitivo. Para darem um conselho ou uma ordem, utilizam o imperativo. Para falarem no passado, utilizam o pretérito perfeito quando são ações que aconteceram no momento e acabaram, ou o pretérito imperfeito quando são ações que aconteceram continuamente ou que se repetiam. Para exprimirem um desejo ou uma vontade, utilizam o verbo gostar no pretérito imperfeito mais de mais o verbo no infinitivo. Por exemplo, eu gostava de ser fluente a português. Espero que tenhas gostado deste mini curso de gramática de nível A1 e A2. Não te esqueças de ler o resumo desta última lição na ficha de trabalho e de resolver os exercícios e volta a ver as lições que quiseres quantas vezes precisares. Para testares os teus conhecimentos, recomendo que vejas este vídeo onde preparei um teste de nível A2. E se sentires que o teu nível é mais avançado, em breve publicarei um vídeo semelhante a este, um mini curso de gramática, mas de nível B1, B2. Por isso, vemo-nos no próximo vídeo.